Bom, agora, pessoal, o penúltimo grupo que nós vamos falar são os músculos da língua. Então, claro que isso aqui, se você tem toda a musculatura da língua numa situação normal, não significa que você vai conseguir fazer isso, né? Isso aqui a gente está mostrando que quem faz esse tipo de movimento são os músculos que você tem na língua. A musculatura da língua, gente, ela é composta de dois grupos. O primeiro grupo que a gente chama de grupos extrínsecos e outra musculatura que a gente chama de musculatura dos grupos intrínsecos, tá? Então, nós vamos ver sobre esses quatro aqui, e nós vamos ver sobre esses quatro aqui e qual que é a diferença entre esses dois grupos. Bom, em relação à musculatura da língua, o intrínseco é aquele grupo muscular que ele vai compor a massa muscular da língua. E o extrínseco é aqueles grupos musculares que saem dos ossos do crânio e se fixam lá na língua. Então, o intrínseco, ele não sai do osso, ele é simplesmente localizado dentro da língua. Os extrínsecos não, saem de alguma parte do crânio e vai lá na língua. Intrínsecos só aqui na língua. Extrínsecos de alguma parte do crânio e vai até a língua. São bilaterais, ou seja, você sempre tem o esquerdo, mas também tem o direito. E na linha média, no septo, a gente tem uma estrutura que chama septo fibroso, que é o que separa, por exemplo, um músculo esquerdo de um direito. Então, os intrínsecos, nós temos esses quatro aqui. A gente tem o longitudinal superior, depois eu vou mostrar um por um para vocês, tá? Que ele vai tracionar o ápice da língua. O que é ápice da língua? Ponta. Pega a ponta da língua e joga para trás. É como se pegasse essa ponta da língua aqui e jogasse ela para trás. Quem faz isso, longitudinal superior. Nós temos também o longitudinal inferior. Pega esse mesmo ápice da língua aqui e joga para baixo. Então, longitudinal superior, ápice da língua para cima. Longitudinal inferior, ápice da língua para baixo. Transverso da língua, ele vai estreitar a língua. Então, ele vai pegar a borda lateral esquerda e a borda lateral direita e estreitar. Ele pode fazer também um alongamento da língua. Quem faz essa ação é o músculo transverso da língua. E o músculo vertical da língua, ele vai fazer um achatamento da língua, que ele pega a língua como um corpo todo e joga ela para baixo. Isso que chama achatamento da língua. Todos esses quatro músculos aqui, os dois longitudinais, né, o superior e o inferior, o transverso e o vertical da língua, são músculos que estão relacionados à massa lingual, que dão a forma lingual, que dão o volume lingual, tá? Não são músculos que vêm da base do crânio. Já os extrínsecos, sim, são esses músculos que vêm lá de cima, vêm daqui, olha um tendão aqui, são esses músculos que vêm. O genioglosso, que vai tracionar também o ápice da língua para trás, então ele pega essa ponta da língua, ele consegue jogar para trás, assim como o intrínseco longitudinal superior, só que ele consegue pegar a língua como um todo e protruir a língua, olha aqui, ó, protrusão, o que é isso? Pega a língua como um todo e joga para frente. Isso que é protrusão, tá? Consegue fazer o achatamento. Pega a língua como um todo e consegue jogar ela para baixo. Quem faz isso é o músculo genioglosso. Eu vou mostrar para vocês numa outra imagem quais são os músculos, tá? Estiloglosso traciona o ápice da língua para trás e para cima. Então, pega o ápice da língua, consegue colocar ele tanto para trás como para cima. O pessoal está me escutando? Pessoal? Tá dando umas falhadas, mas tá dando para escutar. Ah, não, então tá bom. Beleza. Esse músculo saiu a imagem? Saiu, eu vou colocar de novo. Pode falar. Esse músculo que você acabou de explicar tava dando uns eco. Agora acabou de aparecer aqui para mim conexão instável. Pronto, já voltou. Então vamos de novo
para esses músculos aqui, que são os extrínsecos. Eles são músculos que não estão relacionados com o volume e com a forma lingual. São músculos que vêm diretamente, por exemplo, da base do crânio e inserem na língua. Então, por exemplo, olha esse músculo que nós vamos ver nos próximos slides quem são. Ele vem lá, ele consegue pegar o ápice da língua e jogar para trás. Então, dos extrínsecos, nós temos 4. Nós temos o genioglosso, tá? Deixa eu apagar aqui que ficou ruim. Nós temos o genioglosso, que ele vai fazer o quê? Ele vai também pegar o ápice da ponta da língua e jogar para trás. Por que também? Porque o longitudinal superior, ele faz isso, que é dos grupos intrínsecos. Ele consegue protruir, que é jogar para frente, e ele consegue achatar a língua, que é jogar para baixo. O estiloglosso, ele vai pegar a língua, consegue jogar ela para trás e para cima, é como um todo. Ele consegue pegar a língua toda, jogar para trás, e consegue pegar a língua também e posicionar a língua para cima. O ioglosso, ele traciona a língua para trás e para baixo, e eleva também o osso ióide. Então, ele é um músculo que consegue atuar tanto na base da língua, como aqui no osso ióide, que é esse osso aqui que eu marquei de azul para vocês. E o palatoglosso, que eu não sei se vocês viram aqui, vou voltar 2 slides aqui para vocês verem. Na verdade, aqui eu coloquei ele como azul aqui, mas será por quê? Porque ele é um músculo que ele é aceito tanto como músculo da língua como músculo do palato. Ele participa dos 2 grupos, que ele tem funções muito importantes nos 2, tá? Então, o músculo palatoglosso, ele vai elevar a língua e também vai fazer o abaixamento do palato mole, por isso que ele é músculo do palato. Ele tem essas 2 funções. Então, olha aqui essa imagem que eu mostrei para vocês aqui. Com exceção disso aqui é mucosa lingual, isso aqui não é músculo, isso aqui é a parte do epitélio da língua. Então, nós temos aqui, vamos entender essa imagem. Para quem viu a aula de planos de secção e delimitação do corpo humano, isso é um corte frontal, isso é um corte ou um plano coronal. O que ele fez aqui? Ele separou você na parte anterior e posterior, e aí ele tirou a parte anterior, e agora eu estou vendo só a parte posterior. Então ele te cortou no meio, separou você certinho em parte frente e trás, tirou a parte da frente para eu ver aqui o meio. Então aqui é a língua. Aqui é a parte do meio da língua. E como é que chama esse músculo aqui? Esse músculo é o longitudinal superior da língua. Aqui é a parte mais interna da língua. É o músculo transverso da língua. Na parte mais inferior da língua, a gente tem o longitudinal inferior, aquele que consegue pegar o ápice da língua e jogar para baixo. O longitudinal superior pega o ápice da língua e consegue jogar para cima, tá? Músculo genioglosso, esse músculo aqui, eu já vou ir só para terminar os intrínsecos, né, que são esses em azuis aqui. E a gente tem o vertical da língua. Agora, os extrínsecos, eu vou até trocar de cor aqui, para vocês verem, o genioglosso, palatoglosso, que é aquele famoso músculo que ele tanto de origem da língua quanto origem de músculo do palato, porque ele faz movimentos com a língua, né, o palatoglosso, ele consegue fazer também abaixamento do palato mole, e o músculo ioglosso. Então nós vamos voltar, a partir de agora que a gente já conseguiu ver isso aqui, a gente vai voltar nos slides novamente para entender como é que funciona cada músculo. Aqui, ó, intrínsecos. Longitudinal superior, ele faz o quê? Ápice da língua para cima e para trás. Longitudinal inferior, ápice da língua para baixo. Transverso, estreita e alonga da língua. O que é estreito? Pega a borda esquerda e borda direita. E consegue dobrar elas no sentido de estreitar. E a gente também, o transverso da língua, pode fazer o alongamento da língua. E o vertical da língua, ele faz o achatamento da língua. Ele pega a língua como um todo
e achata. Os extrínsecos, que são aquelas musculaturas que têm alguma ligação com ossos do crânio, genioglosso, pega o ápice da língua e traciona para trás. Protrusão da língua é para frente e achatamento da língua para baixo. Estiloglosso traciona a língua para trás e para cima. Então, ele vai pegar a língua, vai jogar ela para trás e vai conseguir jogar ela para cima também. E o iogrosso traciona a língua para baixo e para trás também. A diferença dele é que ele faz o tracionamento do ocioide. E o músculo palatoglosso, que é aquele que eu falei para vocês, que participa tanto da língua, como também em ações com o palato mole, fazendo abaixamento do palato mole. E para a gente finalizar essa aula de musculatura, a gente vai ver os músculos do palato. A gente tem um primeiro músculo que a gente chama ele tensor do véu palatino. Pessoal, vocês não acreditam. Eu estava dando uma olhada nessas aulas e eu tenho alguns medos de que fonte, eu acho que vocês têm que buscar fonte de estudo sim, mas eu fico um pouco com medo das fontes que vocês pesquisam. Eu estava vendo numa aula no YouTube, o cara chamou esse músculo de tensor do véu da noiva. Cara, não tem nada a ver uma coisa, não sei onde que ele estava com a cabeça dele, tá? É tensor do véu palatino, levantador do véu palatino. O cara colocou o véu da noiva. O que tem noiva tem a ver com palato? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus, cuidado com as fontes aonde que vocês estudam. Então, o véu palatino, quando ele faz a união com o contralateral dele, o que é isso? Você tem o véu palatino do lado direito e o véu palatino do lado esquerdo. Quando esses dois músculos se encontram, eles vão fazer o enrijecimento do palato mole. Qual que é a inervação desses músculos? A inervação dele chama ramos, né? Porque não existe um nervo. É aquilo que eu falei dentro de sala de aula. Nós vamos dar os principais. Fora isso, o resto vira ramos. Não tem um nome. Então, é um ramo para o músculo tensor do véu palatino. Quem é que faz a origem dele? V3, nervo mandibular. E aí a gente tem o levantador do véu do palato, que com auxílio do contralateral, ou seja, você vai unir o levantador do véu palatino direito com o esquerdo, eles vão fazer a retração para trás e elevação para cima do palato mole durante o quê? O ato de você engolir e sugar. Essa que é a atuação do véu palatino. Qual que é a inervação do levantador do véu palatino? Vago. Ah, mas você não explicou vago para a gente. Não, a gente só vai olhar mesmo o trigêmeo, facial, o glossofaríngeo e o hipoglosso, tá? O vago, hipoglosso, 12º. O vago, a gente não vai olhar, tá? E o músculo palatoglosso, que eu até coloquei isso aqui para você. Mas você já falou desse músculo. Eu já falei desse músculo, vou falar de novo, tá? Ele é um músculo que, quando a língua estiver fixa, ele abaixa o palato mole. Mas quando o palato mole estiver fixo, ou seja, ausência de movimentação, ele vai elevar a língua. Então, depende. A língua está fixa, ele atua no palato mole. Movimentou o palato mole, então ele vai elevar a língua. Depende de como que você está querendo a sua ação. Isso tudo está relacionado aos tipos de movimentação, se é deglutição, se é fala, se é sucção, que você vai estar fazendo. Olha aqui, tensor do véu palatino, V3, trigêmeo. Levantador do véu palatino, vago. Palatoglosso, glossofaríngeo. Peraí que ele subiu uma telinha aqui. Aqui, ó. Glossofaríngeo. Então, tá vendo? Cada músculo tem a sua inervação. Foi aquilo que eu falei para vocês. Os músculos da mímica facial são do 7º par, que é o facial. Os músculos da mastigação são do trigêmeo. Depois eles vão mudando bem, eles vão tendo uma inervação de origem diferente. E a gente tem também o palatofaríngeo, que ele vai elevar a faringe e tracionar ela para frente, inervação vago. E a gente tem um músculo que chama músculo da úvula, que ele vai encurtar a úvula, elevando o palato mole. Inervação também, nervo vago.
Então, por exemplo, olha as musculaturas aqui. Mais uma vez, corte coronal. Se for pelo axial ou se for pelo sagital, a gente não consegue entender bem a situação. Então, aqui a gente vê todo um corte coronal, separou a parte da frente com a parte de trás. Então, aqui eu só peguei unilateral, é a mesma coisa, tá? O tensor do véu palatino aqui e aqui atrás. Ele aqui passa por trás. Olha aqui nesse caso, por exemplo, aqui a úvula aqui, septo nasal aqui, conchas nasais inferiores, cornetos, cornos, isso aqui é toda a parte nasal. E a gente tem do outro lado aqui o músculo palatoglosso. Olha aqui, mucosa lingual. Aqui a gente tem o longitudinal superior. E aqui a gente tem o palatoglosso, que é aquele músculo que é classificado como dois grupos, ou músculos da língua, ou então do palato. Se a língua está fixa, eleva o palato. Se o palato está fixo, eleva a língua. E palato faríngeo. E aqui o músculo da úvula com a própria úvula, que é aquela famosa campainha que a gente tem. A inervação do vago nessa região aqui, pessoal, ela é muito forte, ela é muito sensível. Por isso que os pacientes fazem náusea durante processos de moldagem, por isso que os pacientes têm muito tipo de refluxo no caso de escovação de língua, acontece muito isso. E para a gente finalizar, a gente está em constante conversa com os líderes, a gente está em constante conversa com o pessoal da diretoria, e eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês em relação a essa pandemia que a gente tem visto. Porque a gente tem visto que a situação, por exemplo, da Itália é uma situação bem complexa, é uma situação onde demoraram para agir. E a gente teve essa oportunidade de ver isso começando no Oriente, com a China, isso propagando e disseminando pela Europa, chegando até alguns países da África, começando pelo México e Estados Unidos e vindo para o Brasil. Então, a gente teve essa oportunidade de ver quais eram as ações e como que a gente deve fazer em relação à lavagem das mãos, em relação a tipo de isolamento social que a gente deve fazer. O pessoal fala a respeito de ficar em casa, realmente o isolamento social ele é uma saída muito boa, mas ele não é a única saída. Se a gente não tiver educação no sentido de não fazer deslocamentos desnecessários, ter uma boa higienização, se a gente não tiver a educação no sentido de conhecimento, a gente não vai conseguir frear, e eu tenho certeza que todos, assim como eu também, né, quero estar de volta o quanto antes presencialmente lá na nossa instituição. Eu dei aula para vocês na segunda-feira de manhã, né, no laboratório, e por volta de 11h30, meio-dia, houve a suspensão. Então, o pessoal da tarde nem teve esses conteúdos. A partir daí, somente um dia que eu fui fazer uma compra, porque eu estava precisando mesmo fazer compra, e desde de terça-feira que eu não saio de casa. Então, assim, não é fácil ficar em casa mesmo. Realmente é muito difícil. Mas se a gente não se atentar, não tiver atentos ao que é passado, o que é falado, não reproduzindo as fake news que infelizmente acontecem, a gente vai ter mais dificuldade e vai demorar para a gente retornar nas nossas atividades. Pessoal, de fato, essa foi a primeira live que a gente fez como aula mesmo. Conforme eu falei, eu fiz 2 testes, né, com alunos e um teste com professores, só que hoje eu tive algumas dificuldades aqui, tá? Porque a minha tela de apresentação para vocês é um pouco diferente. Então, se houver a necessidade, hoje eu vou dar uma escutada nos vídeos, vou ver como é que ficou tudo, redividir melhor isso, eu convoco vocês novamente para uma reunião com esse mesmo assunto. É bom que vocês gravam, ok? Só uma pergunta, Pode fazer. Bernardo. Você falou que ia falar do músculo estilo faríngeo. Você falou dele? É porque ele fala do nervo glossofaríngeo, aí você disse que ia explicar melhor sobre Qual, esses outros músculos, qual músculos? né, nervos. Nervos. Você explicou muito sobre o nervo facial, mas Aham. eu não lembro
da parte que você explicou do nervo glossofaríngeo, e o epiglosso é a parte da musculatura da língua, né? O hipoglosso, ele é um nervo que faz a inervação dos músculos da língua, com exceção do músculo palatoglosso. Deixa eu voltar aqui para você um pouquinho. De qual músculo que você quer que eu fale? Não, não é músculo, é o que você disse que ia falar do nervo glossofaríngeo. Aí eu não consegui pegar qual músculo que ele... Que ele inerva? Isso. Tá, deixa Que é eu achar. o faríngeo, né? Hum? Que é o... Desculpa, não escutei. Músculo estilofaríngeo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui para você. Palatofaríngeo. Palatofaríngeo, a inervação é pelo vago. O glossofaríngeo, ele faz, por isso que ele tem até esse nome, porque ele tem algumas inervações que são feitas glosso, né, vem de origem de língua, por exemplo, palatoglosso aqui, ó. Glosso vem de língua e faringe da região do funil respiratório. Então, o nervo glossofaríngeo, ele faz, por exemplo, a inervação do músculo palatoglosso. Porque o palatoglosso, ele age também tanto no palato mole como na língua. Então, por isso que eu coloquei aqui, porque ele é um único músculo, vou puxar aqui para você. Ele é um único, aqui, ele é um único músculo da língua que não tem origem do hipoglosso, ele é do glossofaríngeo, que é o nono. O resto é 12º, 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 os quatro que também 12º. Então, realmente, a gente fala muito pouco dele, porque a inervação dele é muito pobre no sentido da região da cabeça e pescoço, tá? Ele vai estudar outros músculos, por exemplo, da região mais de pescoço, que nós não vamos estudar, que não são músculos do palato. Aí já entra numa situação mais de região inferior do pescoço, que é, por exemplo, o nervo vago, que é o nervo glossofaríngeo. Mas para nós aqui, basicamente, a inervação que ele faz é aqui, ó, no palato mole. Ele faz toda essa inervação do palato mole aqui, inervando principalmente o músculo palatoglosso. É essa que é a inervação do glossofaríngeo. Ok? Ok. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Não? Então, pessoal, eu vou encerrar a transmissão, vou ver como é que ficou e depois eu mostro o link para vocês lá no AVA, tá bom? Obrigado a todos aí, um bom dia.